Iniciar uma obra de reforma, de decoração, de construção, sem um projeto de um arquiteto, sem um projeto de um engenheiro, nem sempre é uma escolha, muitas vezes é uma necessidade. E é com você que eu quero falar hoje. No vídeo de hoje eu vou trazer algumas dicas que você tem que levar em conta para não tomar prejuízo aí na sua construção, na sua reforma, na sua decoração. Fique comigo até o final deste vídeo. E se você chegou até aqui, está assistindo este vídeo e ainda não é inscrito no canal Falando de Cidade, se inscreve e ativa o sininho. Sabe por quê? Você tem que se inscrever e ativar aquele sininho na hora que aparece um desenho de um sino. Ative todas as notificações para que quando eu postar um vídeo novo, você seja avisado e não perca um conteúdo como este. Dicas como estas, por exemplo, o que você tem que levar em conta? Você precisa fazer um planejamento. O fato de você não ter um projeto não significa que você não precisa se planejar. Mesmo sem ter um projeto de um arquiteto, um projeto de um engenheiro, você precisa ter planejamento. Sem planejamento você vai tomar prejuízo, não vai concluir a sua obra em um prazo rápido, em um prazo que seja bom para você economizar, porque quanto mais tempo de obra, mais custo você tem. Mesmo que você pare aí a sua obra, por exemplo, muitas pessoas param uma obra por um ano, por 6 meses, por 2 anos, você começa a tomar prejuízo porque os materiais aumentam, a mão de obra aumenta. Então você tem uma elevação de custo desnecessário. Qual é a primeira parte de um planejamento? A primeira parte de um planejamento é entender as medidas, as dimensões da casa que você precisa construir. Dentre essas dimensões você precisa começar no mínimo a ter um entendimento básico do seguinte: eu preciso ter um corredor, qual largura? Tem vídeo aqui no canal Falando de Cidade que fala sobre corredor externo. Qual a largura de um corredor para onde eu vou ter uma janela virada para o meu vizinho, a distância que tem esse corredor até o muro, a altura do muro, tem vídeo aqui no canal que fala, mas para facilitar para você, vai aqui uma pitadinha para você querer ir lá assistir o vídeo que eu estou falando. Você precisa ter da face da sua janela até o alinhamento do seu vizinho 1,5 m, contando aí 15 centímetros de largura de parede de muro, mais 1,35 m de corredor, é o que você precisa ter. Você precisa estar atento também àquelas dimensões lá do fundo, sabe aquele recuo, aquela parte sem construção lá no fundo? Sabe aquele recuo, aquela parte sem construção lá na frente da casa? Você precisa verificar se precisa deixar um recuo desse, se precisa deixar um recuo na frente, um recuo no fundo. Mas Ed, por que você está falando isso? Sabe por que eu falo isso? Mesmo você construindo sem um projeto, mesmo sem uma aprovação da prefeitura para construir, uma hora você vai precisar regularizar este projeto. Então você precisa ter já uma construção que seja passível de regularização, que não precise fazer demolição, que você vai lá, faz um projeto depois, dá entrada, paga alguma multa que tiver que pagar e regulariza a sua construção. O segundo ponto que você precisa observar e que você precisa prestar atenção depois que você já pensou nas medidas que você precisa aí da sua casa, medidas de recuos, dimensões de quarto, banheiro, cozinha, é que você precisa pensar nos materiais. Que tipo de material eu vou utilizar? Você sabia, por exemplo, que muitas pessoas pensam que bloco cerâmico e bloco de concreto é tudo igual? Não é tudo igual. Por exemplo, nós temos vídeo no canal aqui que fala a diferença do bloco estrutural e do bloco de vedação, o bloco não estrutural. Então, além das diferenças de medidas de blocos, de tamanhos de blocos, nós temos as diferenças do tipo de bloco. Nós temos tijolo cerâmico, que é cerâmico de vedação. Nós temos blocos cerâmicos, que são blocos estruturais. Qual que é a diferença do bloco estrutural para o bloco cerâmico não estrutural ou bloco de concreto não estrutural? O bloco estrutural, ele tem uma resistência maior, ele tem uma resistência estrutural, ou seja, você não vai precisar colocar colunas, colocar pilares aí na sua construção. Então você tem um tipo de bloco que você coloca os grautes, que são aqueles ferros dentro dos furos dos blocos, e você constrói a sua casa. Então você precisa começar, antes de começar a fazer a sua casa,
antes de escavar, fazer fundação, fazer viga baldrame, colocar sapata, você começa a pensar em que tipo de bloco você vai utilizar, que tipo de construção você vai fazer. Uma construção em alvenaria estrutural, que não utiliza pilar e viga, que utiliza os blocos estruturais, as canaletas estruturais, ou você vai fazer uma construção que utiliza pilar e viga, que utiliza os blocos de vedação. Que tipo de fundação você vai utilizar? Você sabia disso também, que isto vai interferir aí no valor, no custo da sua casa? Você pode fazer uma fundação tipo radier, que você tem apenas uma placa, uma laje lá no piso que apoia a sua casa, ou você pode ter broca, você pode ter bloco de fundação, você pode ter sapatas, vigas baldrames, e aí você constrói a sua casa. Um outro aspecto que você precisa observar são pontos que muitas pessoas não observam. Por exemplo, o custo de areia, para você comprar a areia ela a granel, né, que são aqueles sacos de areia, ele é um pouco maior do que se você comprar por metro cúbico de areia. Você compra 1 metro cúbico, 2 metros cúbicos, ou você compra um caminhão de 9 metros de areia, ou um caminhão de 12 metros de areia. São situações que você precisa analisar antes de começar a sua construção. Como que eu vou utilizar a areia? Como é o espaço que eu vou armazenar esta areia? O meu terreno comporta eu comprar um caminhão de 9 metros cúbicos de areia ou 12 metros cúbicos de areia, que são caminhões enormes, uma grande quantidade de areia? Eu vou armazenar no meu terreno? É possível trabalhar no meu terreno, fazer a fundação, ou fazer o reboco, ou fazer a construção com este material armazenado ali? Precisamos observar isto. Em alguns tipos de obras, nós precisamos trabalhar com um saquinho de 20 quilos de areia. Em muitas situações é assim que nós fazemos. Uma construção mesmo não é possível, né? Você vai gastar muito na areia, mas numa reforma é bem possível e necessário, às vezes, você comprar os sacos de areia para utilizar, de repente, por uma questão de transporte, uma questão de armazenamento. No caso, por exemplo, de apartamentos, em reformas de apartamentos, você é obrigado a comprar esse tipo de areia, porque para subir, para levar até onde você vai trabalhar. E em obras menores eu sempre utilizo muito comprar por metro de areia, por 2 metros de areia. E quando é uma obra um pouco maior, que tem um espaço, eu compro caminhão fechado, que você precisa analisar então qual que é a situação da sua obra. Você já deixou o like neste vídeo? Ainda não? Deixa o like, compartilha aí com alguém que você sabe que é necessário assistir este vídeo, que vai ser útil, que vai ser bom. Ajude mais uma pessoa a entender o que é preciso para economizar na sua obra de construção, reforma e decoração. E se não for inscrito ainda, se inscreve e ativa o sininho. Continuando, qual outro aspecto de material de construção que às vezes as pessoas não observam e tomam prejuízo? Já vi e muitas vezes nas obras as pessoas tomarem prejuízo com o armazenamento de cimento. A pessoa vai lá e encontra uma grande promoção de cimento, compra 30, 40, 50 sacos de cimento e armazena tudo ali diretamente no chão. Então o que você precisa começar a observar? O cimento ele é sensível à umidade. Se ele ficar diretamente no chão, aqueles primeiros sacos ali você vai tomar prejuízo, eles vão virar pedra, eles vão endurecer. É o que já vi acontecer muitas vezes. Por exemplo, a pessoa compra 40 sacos de cimento, 50 sacos de cimento e ele perde 10, 15, 20 sacos de cimento que ficaram ali em contato com o chão. Para você armazenar o cimento, você pode comprar, você pode armazenar. Você precisa ter um espaço limpo, seco, sem umidade e estrados de madeira para você começar a armazenar esse cimento sobre este estrado, para não ter contato direto com parede, contato direto com o piso, porque senão você vai perder o seu material. Um outro ponto também super necessário de você observar: as ferragens, sabe, a armadura, sapatas, vigas baldrames, pilares, vigas. Não sei se você vai fazer na obra, não sei se você vai comprar pronto. É possível também comprar pronto. É possível você fazer um projeto das vigas, das ferragens que você precisa e contratar a empresa, o lugar que vende, para fazer de acordo com a especificação que você precisa. Mas é importantíssimo que você coloque isso tudo no papel antes de você comprar.
Não fique comprando aos poucos, sabe por quê? Quando você consegue comprar muita quantidade, uma quantidade maior de uma só vez, você consegue, sabe, ter o quê? Poder de negociação. Você consegue negociar um valor menor, então você já começa economizando por aí. Um outro aspecto também a ser observado aí é que quando você faz o planejamento dessa ferragem, você evita comprar ferragem a mais, comprar material a mais. Ferro está caro, o aço está muito caro. O aço na construção civil de 2019 para agora está muito, mas muito acima do valor, supervalorizou. Você sabe disso, você que está aí pensando, pesquisando, então é hora de você colocar no papel, ir até onde você vai comprar toda a sua ferragem, negociar, pedir para que venha marcado com medidas, dimensão, dar números para essa viga, viga 1, viga 2, viga 3, viga 4, fazer um rascunho mesmo onde vão essas vigas baldrames, tipo de sapata. Numere tudo isso, coloque a medida para ser entregue na sua obra de forma organizada. Isso vai te ajudar muito a ter um controle de gasto aí na sua obra. Um outro ponto também a ser observado são os materiais elétricos. Muitas pessoas fazem assim: eu vou comprar fio e eu vou comprar os disjuntores, tudo já vou deixar guardado. É importante você, se você não tem um projeto, que você ao menos converse com um eletricista seu de confiança. Olha, que tipo de fiação eu vou utilizar? Que tipo de disjuntor eu vou utilizar? Para que você não compre este material de forma desorganizada. Eu já vi pessoas, por exemplo, comprar tudo fio de 1,5 mm para toda a sua construção, para toda a sua casa. E na hora que fomos fazer o projeto de elétrica, fazer a instalação elétrica, não tinha fio de 2,5 mm para as tomadas de 20 A, não tinha os fios de 4 mm, de 6 mm ou de 10 mm para chuveiro, torneiras elétricas, tomadas de 220 volts especiais. Então o que acontece? É necessário você ter um planejamento aí. Qual a fiação eu vou utilizar para a iluminação? Qual a fiação eu vou utilizar para o chuveiro? Qual o disjuntor eu vou usar para o meu chuveiro? Uma dica que vai aqui para você: vai colocar o seu chuveiro tem que ter um circuito independente, ou seja, uma fiação, um disjuntor que vai desde a caixa principal até o seu chuveiro, para você não ter problemas. E na hora da execução, um bom eletricista para instalar para você. Então, quando você pensa no material elétrico, já comece a conversar com o seu eletricista, já comece a pensar nos eletricistas que você vai contratar, converse com ele, fala: eu quero fazer assim, 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 o que você acha? E quando for construir, quando for fazer, você já vai ver que a sua economia será muito, mas muito grande mesmo. E agora nós vamos falar um pouco sobre uma parte super negligenciada na construção civil, seja na reforma, seja na construção, que é a parte hidráulica. Muitas pessoas, se não fazem o projeto de arquitetura, de construção civil, mesmo as que fazem, quando chega na parte da hidráulica, elas só vão apontando os pontos que precisam ser feitos. Isso também faz você perder muito dinheiro. Não é hora de você economizar na qualidade da tubulação, na qualidade das conexões. Você precisa conversar aí com o encanador, em alguns lugares são chamados de bombeiros hidráulicos, sobre este tipo de material que você precisa comprar, qual que você compra, qual que ele recomenda, como que ele pode ser instalado, como que esse material, essas peças podem ser utilizadas e quais as mais adequadas. Sabe por quê? Porque senão você começa a ter prejuízo em uma área que, quando você tem um problema, você precisa quebrar para poder fazer o conserto, para fazer o reparo. Então a dica aqui é material de qualidade e consulte sempre um profissional, o encanador ou bombeiro hidráulico, não sei como é chamado aí na sua região. E na hora de executar, também contrate um profissional capacitado, porque a capacitação deste profissional vai fazer você economizar. E a capacitação aqui abrange todos os aspectos da construção civil, todos os profissionais: o pedreiro, o eletricista, o encanador, o mestre de obras, caso você tenha. Todos os profissionais envolvidos devem estar capacitados e ser pessoas de confiança, não só na questão de prazo, na questão de execução, mas na questão de capacitação e do saber fazer.
Galera, este foi o vídeo de hoje, um vídeo no qual eu falei um pouco sobre alguns aspectos da construção civil que você precisa levar em conta para não tomar prejuízo. Vem comigo, Ed Vieira Arquiteto.